nesse abdômen? Hematoma. Isso, na inspeção não tem nenhum achado. Na palpação. Eu quero saber só se ele está flácido ou se está rígido. Né? Como que eu faço? Como ela chama? Você? Bruna. Como que eu faço a palpação? A palpação. Como que eu faço? Sim, mas só quadrantes, né? Superior, inferior, direita e esquerda. É só isso que eu quero. Eu estou buscando outra coisa, tá? Palpação. Aqui, ó. Só saber se está flácido ou se tem alguma reação, se está rígido. Ela pode ter uma posição de defesa. É só superior, ó. Só quero saber se ela tem posição de defesa. Quando o abdômen começa a ficar irritado, o paciente vai ter dor. E aí ele vai ter a posição de defesa. Tudo bem? Para onde eu vou agora? Agora a gente vai para pelve. Pelve, isso. Pegamos a hipertensão, tem algum hematoma. Ó, deixa eu só mostrar uma coisa. Então tá, ó. Estou avaliando a pelve. Como que está essa pelve? Está estável, tá? Vou para membros inferiores. Tem algum achado aqui? Vocês querem colocar alguma coisa? Ah, tem uma criptação óssea. Eu digo para vocês, ótimo. Não vem me inventando, não. É cheio de inventar, né? O que eu avalio aqui, ó? Pulso, perfusão, coloração, sensibilidade. Está sentindo? E a motricidade está prejudicada. Sempre avaliando um membro ao outro. Tudo bem? Prepara o material para fazer a imobilização desse membro. Professora, mas você não mostrou para a gente mobilização nem de superior e nem de pelve. De inferior você já mostrou. Então tá. Na prova vai ter superior? Então a gente pode fazer o superior hoje. Daqui a pouco nós vamos nos dividir. A imobilização de fêmur nós fizemos. Então, a bacia ela é semelhante, tá? Então vamos fazer de bacia aqui hoje, tá? Ao invés de ter essa criptação, ela teve uma instabilidade na pelve, tá? São duas talas, então vamos medir duas talas, uma desse lado e uma daquele lado. Tudo bem? Então vai dar assim. Então vamos lá, queridinha. Você já fixa essa tala e ela fixa essa tala aqui. Não, é isso, para fixar mesmo. Aqui, ó. Onde vai ser a medida, né? Lembra que o princípio da imobilização é uma articulação acima e uma articulação abaixo. Como a pelve a gente não vai conseguir estabelecer essas articulações acima e abaixo, nós vamos fazer uma imobilização do corpo quase que total, tá? Desde aqui do tórax até o pé, literalmente, tá? Fixa assim a tala. Isso. E depois a gente coloca uma tala no meio. Tem que lembrar de colocar isso, tá? Sempre uma proteção. Esse pequeno. Ah, próxima vez tem que ser uma vítima menor também. Esse negócio a gente fica... É verdade. Essa vai ser grande. Assim não dá. Não tem problema, tá? A gente vai deixar assim, ó. Esses são os materiais que nós vamos utilizar. Tira a tala, coloca ao lado e vamos colocar as bandagens. Começa colocando do inferior. Vamos colocando. Pode colocar todo mundo junto, tá? Não precisa... Sem mexer a perninha. Isso. Pode pôr. Pôs aí embaixo. Desce uma ali, ó, puxa esse daqui pra mim. Isso. Pode subir esse, pode subir, isso. Sempre pelo vão natural da perna, isso. Ó, sobe esse daqui, e sobe, desce esse, vamos colocar mais um pra... Tá bom aí. Coloca mais um aqui, ó. Isso mesmo. Um aqui na bacia. Isso. Agora passa uma aqui na cintura e desce um pouquinho. Tá?
Percebam que assim, aqui sempre pelo vão natural, coloquei 4 na perna e 2 aqui, uma na bacia que vai ficar e outra para estabilizar a tala aqui em cima no tórax, tudo bem? Lembrar, né? Se meu paciente tem um trauma de tórax, então eu não vou apertar muito, essa tala aqui vai ficar só para estabilizar, tá bom? Recoloco as talas, isso mesmo. E agora sim eu vou fazer a fixação. Como que eu faço a fixação? Sempre do distal para o proximal. Esse é o princípio da imobilização, tá? Uma pessoa... Ó, peraí, uma pessoa tem que fixar a tala. Vai lá, pode prender. E a outra fixa. Isso, agora segura aqui você vai fixando. Vai lá. Percebe que ela fez o nó em cima da tala que está no meio das pernas e eu não me incomodei. Por quê? Isso é possível, porque não está em contato com a pele do meu paciente. Tá bom? Se eu posso colocar ou o nó ao lado ou posso colocar por cima. Segura firme, hein, gente? Isso, na hora que eu vejo que eu vou ter o contato do nó com a pele do paciente, aí eu lateralizo o nó. Tá? Aqui, ó, deixa eu só mostrar uma coisinha pra vocês. Nesta bandagem, pera só um pouquinho. Nesta bandagem que tá aqui na pele, isso mesmo. Eu não estou com a pelve instável. Vocês mandaram das duas maneiras. Então, o meu objetivo é, quanto maior eu tiver aqui essa bandagem triangular aberta, maior é a estabilização que eu estou fazendo nessa pelve, nesse anel pélvico, tá? Tudo bem aí, minha querida? Tá demorando, mas a gente vai conseguir, tá? Todo mundo tá aqui em treinamento? Tudo estagiário? Fica tranquilo, tá? Para prender alguém tem que ser cobaia, né? Tudo bem? E agora, o que eu faço com essas mãos? Depois que eu estabilizei, o que eu preciso fazer? Reavaliar o membro inferior. Quem vai reavaliar? Pulso está presente bilateralmente, a perfusão está indo em 2. Aqui é o outro pé, pulso. Também, a sensibilidade está preservada. E aí? Isso aí, pega a bandagem, coloca a mãozinha dela. Nós fizemos a técnica de cavaleiro, não? Para a pelve, uma boa técnica, ao invés de fazer o rolamento, como nós fizemos, é bom uma técnica que a gente chama de cavaleiro. Ou seja, cavalgar a vítima, fazer um levante de alguns centímetros, no máximo 8 centímetros, e depois colocar na prancha, tá? Vamos fazer? Guarda esses feios, hein, gente? Eu vou tirar conta desses feios aí. Não quero isso não. Tem que estar bonito, filho. Caprichou, viu, Bruna, nos seus nozinhos. Presta atenção, hein? Vamos fazer agora colocar prancha. Como que é a técnica, tá? A de rolamento todo mundo já sabe. Então eu vou fazer a técnica do levante, que é cavalgar. Você precisa ficar assim, ó, não pegou a pele da paciente, pode ficar ali. Importante não lesar a paciente, né? Não, fia, calma. Amiga, sabe? Assim, ó, só assim. Viu? Ó, como que nós vamos fazer? Quarta pessoa do cenário. Quem vai ser a quarta pessoa? Nossa, já olhei.
Então, uma pessoa nossa vai ficar sobre a vítima e nós vamos pegar a vítima, tá? Não é para pegar na roupa, não, gente. Pegar mesmo, ó. Tá? Eu coloco a mão como se fosse uma concha. Não, nós vamos levantar. Como se fosse uma concha. Todo mundo vai pegar. Nada, ó, presta atenção. Nada de bunda pra cima. Essa é a primeira coisa. E nada de bunda pegando tudo. Tá? Então, para tudo a gente tem uma técnica. Ó, para que eu possa fazer mesmo abaixo que eu tenho que lateralizar. Tudo bem? Então tá, vai lá. A prancha, eu tenho duas possibilidades. Se eu vou colocá-la aqui, eu preciso cavalgar a prancha. Tudo bem? Isso é uma coisa. Se eu posso ter uma outra técnica desse tamanho, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu coloco aqui. Presta atenção como que vai ser a sincronia. A cabeça, que não faz nada, vai comandar. Tá? Quanto nós vamos levantar? Nós vamos levantar no máximo 10 centímetros, no máximo. É só o suficiente para passar a prancha. Tá? No 3, quando todo mundo estiver preparado. Bárbara, presta atenção que a perna, ela é mais leve que o resto. Sim, contanto que a bunda não seja o empecilho. Então vai precisar de uma quinta pessoa para empurrar a prancha, né? Isso mesmo. Opa, sempre. Sempre. 1, 2, 3. Não, 10 centímetros. não é. Vamos tirar da prancha, tá? Pessoal, o suficiente para só... Ó, tira aquele. É só o suficiente para a prancha entrar. Tudo bem? Então vai, levanta todo mundo. 1, 2, 3. Calma, fio, calma. Fio, ó. Pessoal, papel com a cabeça. Pode fazer um pulgão, deixar lá em cima a Pé pra cabeça. lá, cabeça pra lá. Pessoal, o que eu preciso? Primeira coisa, tá todo mundo pronto? Tá? No 3, nós vamos levantar. Você que Tudo dirige bem? aí. Esse é o comando. Vai lá, vai. Entendeu? Então vai. De novo. Tá Todo mundo pronto? Ops, eu tenho que ficar aqui. Vai. Todo mundo pronto? Sim. 1, 2, 3. Isso aí, vai. Ainda pode ser menos. Vamos pôr a prancha? Todo mundo no mesmo lugar. Vai lá. Vai. Vai. Todo mundo preparado? 1, Pouquinho. 3. Percebendo como é pouquinho? Tá? É o suficiente para sair do atrito. Quando eu levanto muito meu paciente, além de ser desnecessário, eu faço um arqueamento com essa minha vítima. E aí a lesão, você pode fazer. Aí você enrola ela, enrola. Professora, você vai mexer essa também na prova? Se for uma fatura de bacia, esta é uma opção. Sim, só que aí como é que vai fazer? Porque são 3 pessoas, uma vai ficar na cabeça e as outras duas. Uma vai ficar no tronco e a outra vai ficar onde? Então, lembra que eu falei que quando eu quiser eu coloco alguém no cenário? Tudo bem? Quem vai ser avaliado? Os 3 que estão executando atendimento. Os outros 2 são coadjuvantes. Tudo bem? O que os coadjuvantes fazem? Ficam na perna e na prancha. Fecha para minha vítima, coloca o cobertor térmico. Agora nós vamos nos dividir e a gente vai treinar especificamente. Vocês viram que a tala, o troféu,